Olá, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que, enfim, não está tanto em evidência, porque é um assunto mais das discussões mais estruturantes da questão da política cultural, enfim. Mas eu acho que é um assunto que acaba dialogando com muitas coisas que a gente vive falando aqui de indústria cultural, de arte como bem público e tudo mais, né? Que é o seguinte, eu tenho participado, como sempre, né, de muitos encontros, muitas reuniões a respeito de militância cultural, sobre políticas públicas na área da cultura, enfim, essas coisas todas, né? Eu faço isso, é a minha militância, né? Eu faço isso no meu cotidiano. E existe uma expressão que ficou muito em voga, não só nesses espaços, mas nos debates públicos, né, abertos sobre cultura, que é a tal da economia criativa. Bom, eu não vou falar, quer dizer, eu vou falar o que eu penso sobre isso, mas não vou falar exatamente como eu penso, porque senão o vídeo seria muito curto, porque para mim isso é uma grande bobagem. Mas eu vou tentar não ser tão radical, né? E vou fazer uma reflexão mais ponderada sobre a questão da economia criativa. Bom, a economia criativa é uma expressão que se usa normalmente no meio cultural para se falar de outros, de possibilidades, de caminhos, né, de possibilidades de produção, de modos de produção dentro do setor cultural. Então, geralmente se usa esse termo quando se quer falar para o produtor cultural que ele não fique dependente do Estado. Né? Por quê? Porque no Brasil a produção cultural ela está muito, de maneira geral, né? Não essa produção da grande indústria, mas de maneira geral ela está muito atrelada ao poder público, né? Ao financiamento do poder público, através das leis de incentivo ou através dos programas de fomento direto. E aí uma grande discussão, um grande debate que se tem nos meios de produção cultural é de que forma podemos encontrar outros caminhos de produção que façam com que a gente que produz cultura, produz arte, fique menos dependente do investimento do Estado. E aí se cunhou essa expressão economia criativa para lidar com isso. Bom, então vamos lá. Eu quero jogar, como eu disse, eu quero fazer uma reflexão ponderada, porque o meu posicionamento é muito simples, eu acho isso uma grande bobagem e vou explicar por quê. Tentando fazer isso, como eu disse, de maneira ponderada. Existem duas formas de se financiar a produção de qualquer coisa, inclusive a produção de arte, né? E de cultura em geral. Existem duas formas. Ou através de investimento estatal, ou através de investimento privado. E aí, o investimento estatal, ele se dá através de fomento direto ou de incentivo, que seria o fomento indireto. Fomento direto é quando o Estado aplica dinheiro diretamente na produção, por exemplo, de um espetáculo de teatro, de um filme, né, através das leis de fomento. Existem leis municipais de fomento, existem programas estaduais de fomento, existem programas federais de fomento direto. E o chamado fomento indireto, cujo maior exemplo que a gente tem no Brasil é a Lei Rouanet, que é onde a iniciativa privada investe dinheiro, mas deduz isso do imposto. Então acaba sendo dinheiro público, acaba sendo um investimento do Estado, mas
através do incentivo a empresas que investem em cultura. Também existem programas estaduais, municipais e o federal, que é a Lei Rouanet, de incentivo indireto. Então, o incentivo público tem essas duas partes. Mas como a economia criativa está ligado a encontrar caminhos que tornem os produtores um pouco mais independentes do setor público, vamos então destrinchar um pouco o investimento privado, porque eu disse que existem dois tipos de investimento na produção de qualquer coisa, né? Ou o Estado induz a produção, investe na produção de qualquer coisa, tá? De comida, de educação, de cultura também, né? De casa, enfim, né? Desde bens materiais até bens simbólicos, como é o caso da arte, como é o caso da educação, enfim, né? Ou você tem um investimento privado. E o investimento privado, ele se dá de que maneira? Ou através de empresas, né, da chamada iniciativa privada formalizada ou mais legitimada ou mais tradicional, que seria a empresa investir dinheiro dela não investir através de fomento indireto. Aí a gente está falando de investimento público, né? A Lei Rouanet não é uma lei de investimento privado, né? Ela é uma lei de investimento público. É indireto? É através das empresas? É. Mas o dinheiro acaba sendo um dinheiro público. Então, ou a empresa lança um programa, ou a empresa tem um programa permanente, ou a empresa resolve fazer pontualmente investimento em produção cultural com o seu próprio dinheiro, ou se faz uma produção, uma chamada produção independente, onde o próprio artista usa dos seus recursos próprios para investir na produção, né? Então eu tenho, sei lá, eu tenho dinheiro, eu resolvo usar o meu dinheiro para produzir um filme, para produzir um espetáculo de teatro, para publicar um livro, enfim, né? Ou através de cooperativas, né? de modos cooperativos de produção, seja uma cooperativa institucionalizada, seja na base do escambo, né? Ah, então eu pego um colega que faz, então eu quero produzir um filme, eu pego um colega que tem uma câmera, eu pego um colega que entende de fotografia, eu pego um colega e todo mundo topa, né? Se juntar para fazer esse projeto. Eu pego colegas que são atores e tal, então a gente faz essa produção através de uma troca de trabalhos mesmo, né? Então, existem essas formas. Então, ou a empresa dá dinheiro, ou se faz uma produção independente, seja cooperativa ou não cooperativa, né? E aí, a economia criativa estaria dentro desse escopo aqui da produção privada. Então, vamos convencer os empresários, vamos fazer esses escambos, vamos criar essas cooperativas, criar associações de coletivos que vão se ajudar na produção. A economia criativa gira um pouco nesse lugar. E eu não estou dizendo que é uma bobagem isso em si. Por que eu disse que é uma bobagem? Não não esses modos de produção diferentes. O que eu digo que é uma bobagem é você pensar na ideia de buscar esses outros caminhos, enquanto os caminhos mais óbvios ou mais lógicos não estão sendo trilhados. O que eu quero dizer com isso? Eu topo debater economia criativa, eu topo pensar em economia criativa quando o Estado cumprir sua obrigação. E o Estado tem uma obrigação a cumprir no investimento à cultura. Existem leis para isso. O Brasil tem um sistema nacional de cultura, os estados têm sistemas estaduais de cultura, os municípios têm sistemas municipais de cultura, enfim. Existe todo um aparato estatal de investimento em cultura. Existe orçamento para a cultura, existem leis sobre a cultura. Então, ou seja, quando o Estado estiver cumprindo tudo isso, e quando eu digo Estado, eu digo desde o governo federal, governos estaduais e governos municipais. Porque eu posso achar, por exemplo, eu acho que atualmente, apesar de algumas falhas, o governo federal está cumprindo o seu papel, né? A gente tem a Política Nacional de Blanc, que está injetando
recursos federais nos estados e nos municípios, a Lei Rouanet está funcionando, os programas de fomento direto estão funcionando. Então, assim, em nível federal, a coisa está indo. Né? Nós realmente tivemos, nesse novo governo, né, desde 2023, uma recuperação dos investimentos na cultura e uma recuperação do próprio ambiente do fazer cultural no país, que no governo anterior morreu. Então, no nível federal está acontecendo, com problemas, com coisas que precisam ser corrigidas, aperfeiçoadas, sempre. No nível estadual, aqui no estado de São Paulo, mais ou menos, né? Existem muitos problemas, porque existe uma ideologia por trás. E aí no nível municipal, em Guarulhos a coisa tá caminhando bem, melhor do que há algum tempo atrás. Porém, ainda também temos que aperfeiçoar e tudo mais. Enfim. Então, de maneira geral, o Estado ainda não cumpre plenamente o seu papel, a sua obrigação. Então eu não vou falar em economia criativa enquanto o Estado ainda não cumprir a sua obrigação. Quando o Estado estiver cumprindo a sua obrigação, a gente vai então, já que a economia criativa está ligada ao investimento privado, ao modo de produção com recursos privados, né, porque só tem esses dois tipos de recursos, público e privado. Então, eu topo debater ou refletir sobre economia criativa quando o público tiver resolvido, quando o público estiver pronto, fazendo, funcionando. Ah, mas então nunca vai, porque o público sempre vai ter que aperfeiçoar. Tá bom. Então vamos debater economia criativa. Mesmo com o público não estando totalmente resolvido, a gente vai debater economia criativa. Mas, sem perder o foco de que, do lado do público, a gente precisa continuar debatendo o papel do Estado na produção cultural, nas políticas públicas de cultura, de produção, de fomento, de formação de público, de formação técnica, né, dos artistas, enfim. Isso tudo tem que continuar sendo discutido no âmbito do poder público, do Estado, dos municípios, dos estados, do governo federal, enfim, em todas as instâncias estatais, públicas. E vamos olhar para o investimento privado e vamos pensar na economia criativa aqui. E por que eu digo que é uma bobagem? Porque a gente está vivendo, primeiro, a gente vive uma confusão entre o público e o privado. Muita gente acha que a Lei Rouanet é feita com recursos privados, e aí, vamos discutir economia criativa com a Lei Rouanet. Então, não dá, a gente está falando de investimento público. Então, a economia criativa é o quê? É eu convencer um empresário a me dar o dinheiro dele para investir em cultura, para investir no meu projeto? Eu já participei de rodadas de negócios, por exemplo. A gente pode fazer isso. Será que é simples? Né? Será que o empresariado brasileiro está disposto a botar a mão no bolso para investir em cultura livremente, sem interferência? Eu vou poder apresentar um espetáculo, por exemplo, um projeto de um espetáculo de teatro meu, do jeito que eu quero, com a minha ideologia, com os meus valores, e um empresário vai colocar o dinheiro dele nisso? Acho difícil. Pode ser que exista. Pode ser que os valores dele combinem com os meus. Acho difícil. Mesmo assim, mesmo que os valores dele combinem com os meus, acho difícil. Nós vamos fazer então nossa produção independente? Beleza, vamos fazer nossa produção independente, né? Vamos buscar os caminhos do escambo, da cooperação, enfim, para a gente fazer nossa produção artística. Legal, beleza, aí eu vou produzir do jeito que eu quiser. Mas e como é que isso vai chegar para as pessoas? Né? Eu consigo espaço para, por exemplo, apresentar um espetáculo? Eu consigo divulgar isso nos meios de comunicação? Eu consigo fazer as pessoas saberem que tem lá? Eu consigo fazer as pessoas irem lá? Enfim,
Eu vou ter retorno financeiro disso? Ou mesmo eu vou ter algum retorno de público disso? Porque aí é que está, essa discussão da economia criativa, ela está muito mais voltada no sentido da produção. Mas não é só a produção, e depois? E depois para eu fazer o meu filme passar em algum lugar, ou colocar meu espetáculo para alguém ver, ou distribuir o meu livro para as pessoas lerem, enfim. Então percebam que assim, de qualquer forma, eu estou dependendo ou do Estado ou dos espaços privados mais estruturados. Porque a gente vive numa sociedade, num Estado liberal burguês e num modo de produção capitalista. Então tudo está ligado ou ao Estado ou ao capital. Não tem. Tem. Existem territórios. O Hackenbay vai chamar, né, de lacunas na cartografia. Existem pequenas ilhas, existem lugares onde eu posso, de repente, trabalhar com uma lógica diferente. Existem, mas são muito poucos e muito limitados. São territórios muito específicos. Então não adianta a gente falar de economia criativa nesses territórios. Não adianta a gente falar de economia criativa nesses lugares. Quando se fala em economia criativa, está se falando da, da produção de arte para a sociedade. E aí não adianta, a gente vai ficar ou dependente do Estado ou dependente do capital. Então essa história de economia criativa, de que não, vamos ficar menos dependente do Estado, vamos voltar para formas de produção independentes e tal, a gente está atrelado ao Estado ou ao capital, porque a gente vive num Estado liberal burguês. E eu não estou falando de governo, tá, gente? Estou falando da maneira como o Estado historicamente se estruturou. Né? Pelo menos no Brasil. Obviamente, eu sei que tem diferenças de país para país e tal, mas no Brasil ele se estruturou dessa forma. E mesmo dentro do Brasil tem territórios, como eu já disse, né? Tem territórios indígenas, enfim, territórios quilombolas e tal. A gente sabe que existem territórios diferentes, mas a sociedade está estruturada desse jeito. O Estado brasileiro é um Estado liberal burguês e a gente vive num modo de produção capitalista. Então a gente vai estar dependente ou de um ou de outro de qualquer forma. Então essa história de economia criativa, para mim, ela existe de maneira geral para que a gente deixe de cobrar o Estado. E, por outro lado, que a gente se volte para o modo de produção capitalista da indústria cultural. Então, quando eu digo que a economia criativa para mim é uma grande bobagem, é para isso. Eu não quero voltar as costas para o Estado. Se eu tenho que depender de alguém, eu prefiro depender do Estado e cobrar o Estado, porque o Estado tem uma obrigação constitucional, uma obrigação legal de investir em cultura. Então eu tenho que batalhar para que o Estado cumpra a sua obrigação. Então não vou me voltar para não vou voltar as costas para o Estado e esquecer, deixa o Estado para lá, eu vou atrás do modo de produção privado. Né? Eu sou anticapitalista, então assim, para mim, eu vou voltar para o Estado. Eu quero fortalecer o Estado. É meio contraditório porque eu sou anarquista? Mas eu sou um anarquista que tem muita noção da minha realidade. Então eu quero fortalecer primeiro o Estado para que a gente possa, quando o Estado promover a distribuição igualitária da riqueza, com o fim do capitalismo, a gente pode pensar então na ausência do Estado. Né? Enquanto a gente estiver no modo de produção capitalista, a gente não pode pensar na ausência do Estado, porque aí a gente vai atrás de aberrações como os tais chamados anarcocapitalistas, que são uma grande bobagem. Né? É uma grande bobagem. Enfim. Para mim, quem se diz anarcocapitalista não entende nada. Né? É besta. Desculpa, é imbecil. Né? Porque não existe. Mas, enfim, isso não é o debate. Então, eu não vou me voltar para a iniciativa privada, eu não vou me voltar para o modo de produção capitalista, eu não vou me voltar para a indústria cultural. Eu prefiro me voltar para o Estado. Eu prefiro batalhar pelo investimento público, pela arte como um bem público, né? E não pela arte como uma mercadoria do sistema capitalista de consumo, de produção e consumo.
Não vou. Então a economia criativa para mim é uma bobagem por causa disso, porque a gente sempre vai estar dependente de um ou de outro. Então eu prefiro ficar dependente do Estado e brigar com ele. E não ir atrás de todas as mazelas do modo de produção capitalista e ficar dependente deles. Então é por isso que eu acho todo esse debate sobre economia criativa uma grande bobagem. Certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem, discordem de mim, concordem comigo, enfim, vamos levantar o debate, tá? Se inscrevam no canal se não se inscreveram, se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas para se inscreverem no canal, mostra o conteúdo do nosso canal para quem você conhece e acha que vai gostar. Tenta ajudar a divulgar o nosso trabalho para a gente crescer mais o número de pessoas inscritas. Visitem o blog A Literação, o site da Editora Literação, o site do Instituto A Literação, onde a gente tem o nosso curso de Filosofia da Arte. Enfim, siga nossas redes sociais, a gente está em todas, Instagram, o X, o Facebook, o Spotify, o TikTok, enfim, a gente está em todos os lugares. E, enfim, fortaleçam o nosso trabalho para que a gente possa continuar. E só para lembrar, segunda-feira que vem, dia 3 de março, começa o quadro em tempo real, que é a nossa transmissão ao vivo. Então, a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de março, às 19 horas, a gente começa toda segunda-feira a fazer uma transmissão ao vivo para falar de arte, de cultura, de discutir notícias, assuntos que foram a pauta na semana anterior sobre arte, sobre cultura. Tá certo? Então é isso, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.